Hugo El Paulo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, extraditado para os Estados Unidos em 2023, detalhou ao Departamento de Justiça americano o financiamento de campanhas e projetos ideológicos em outros países. Petro, Lula, Evo Morales. Nomes clássicos da esquerda não faltam. Assunto para o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai nos atualizar aqui sobre toda essa história. Eu poderia, inclusive, Ivan Kleber, resumir esses nomes colocando só Foro de São Paulo para encurtar aqui o caminho, para colocar de atalho. Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Tarde da Revista Oeste. Isso mesmo, daria para fazer um resumo aí com o Foro de São Paulo. Hugo El Pollo Carvajal, que aparece aí na tela, a nossa direção gentilmente disponibiliza as imagens. Ele estaria contribuindo, então, com as autoridades americanas. Lembrando que em junho ele confessou ele ser culpado dos crimes que lhe imputavam, e então isso foi o primeiro passo para ele conseguir negociar uma pena reduzida, uma delação premiada. Não é bem esse o termo que é utilizado nos Estados Unidos, mas ele está colaborando, então, com as autoridades americanas para justamente conseguir uma pena reduzida. Isso porque, Geisiane, ele corre, tecnicamente falando, ainda corre o risco de pegar uma prisão perpétua. Qual é a novidade? Que fontes do portal de Objective e vários outros portais de língua espanhola estão reproduzindo essa informação de que o portal Objective teve acesso a pessoas próximas a Hugo El Pollo Carvajal que indicaram qual o nível da colaboração dele com as autoridades americanas. E por que tudo isso está vindo à tona agora? Porque no próximo dia 29 de outubro, lá em Nova York, o juiz emitirá a sentença do caso Carvajal. Em base à sentença, obviamente, Geisiane, a gente pode ter uma ideia do que ele entregou. Mas segundo essas fontes, então, inclusive aí o portal Objective publicou esse documento que a gente está vendo na tela, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, e ele fala de um financiamento à extrema esquerda, que o regime, ele estaria contribuindo para entregar documentos que mostram um financiamento, uma rede internacional do chavismo para grupos de esquerda na América Latina. Em seu depoimento, Hugo El Pollo explicou que a petrolífera estatal venezuelana PDVSA funcionava como um grande caixa preta do socialismo bolivariano, um poço sem fundo de onde eram irrigadas campanhas políticas, veículos de comunicação, simpatizantes e projetos ideológicos fora da Venezuela. Abre aspas. O governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda em todo o mundo há pelo menos 15 anos, escreveu Carvajal em um documento enviado ao juiz. Esse documento que nós mostramos agora na tela. E ele listou nomes e países. Geisiane, você está pronta? Posso trazer a escalação aqui? Vamos lá, então. Começando por Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Manuel Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, o Movimento Cinque Stelle, na Itália, e o Podemos, na Espanha. Segundo Carvajal, todos eles receberam dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Carvajal sustenta que a operação de financiamento político internacional continua sob Nicolás Maduro, que, segundo seu depoimento, manteve essa prática como parte de sua política externa quando ainda era ministro das Relações Exteriores do chavismo. Então, nós estamos aqui reportando essa matéria deste portal Objective, que teve acesso a pessoas próximas a Hugo Carvajal. E, por exemplo, vale lembrar aqui para a nossa audiência que a questão envolvendo a Nadine Heredia, que é ex-primeira-dama do Peru e que o Brasil enviou um avião, né, para dar refúgio a ela no Brasil, porque ela estava sob a mira da justiça peruana? Porque é acusada, justamente junto com o marido, de receber dinheiro. Ali teve a questão envolvendo a Odebrecht e também do Hugo Chávez, na época. Essa foi a denúncia. O que o Hugo El Pollo Carvajal está trazendo aqui seria a confirmação disso. Preciso destacar
que é muito importante, Geisiane, que tudo isso que ele está falando, ele precisa provar na justiça americana. Não basta ele chegar lá com essa boa vontade e dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele precisa trazer documentos, atas de reunião, e fotografias, enfim, tudo que ele puder reunir para provar para o juiz justamente isso que ele está falando aí nessas declarações que foram entregues à justiça americana. Repetindo a data, Geisiane, 29 de outubro de 2025, será uma data importante porque Hugo El Pollo Carvajal estará diante de um juiz lá no estado de Nova York, ouvindo a sentença, e em base à sentença, como eu disse, a gente pode ter uma base daquilo que ele entregou, Geisiane. Que escalação, hein, Ivan Kleber? Deu até medo. Essa notícia, Ivan, me fez lembrar também a possibilidade, se algum dia eles conseguirem capturar o Maduro, de uma delação, né? Uma delação, o Maduro vai entregar muita gente. Aí é uma possibilidade que não se descarta, porque comunista não tem honra, ele entrega mesmo os outros. Um bom exemplo é esse ex-general aí, eles entregam mesmo, não tem essa de segurar. E também faz lembrar que é um trabalho antigo, isso sim é ataque à soberania, é importante sempre frisar isso, e é um trabalho antigo de financiamento, né? A gente sempre fala aqui dos globalistas, mas o globalismo está muito ligado à América, né? Ali no máximo a Europa. Mas é um trabalho muito mais antigo realizado aqui na América Latina pelo próprio Foro de São Paulo. Marina Helena, nós estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, isso pode se tornar uma verdadeira bomba para o governo Lula, certo? Porque é bem mais fácil mandar um aviãozinho da FAB resgatar a ex-primeira-dama corrupta no Peru para evitar que ela denunciasse sabe-se lá o quê, do que mandar resgatar El Pollo Carvajal numa prisão americana. Essa que é a grande realidade. E esse risco também pela forma como o Trump está, né, anunciando valores altíssimos pela cabeça de Maduro vivo, ainda temos uma grande chance de Maduro ser preso e também ser levado a fazer delações. Então a gente tem aí um risco de fato explosivo, né? Porque por isso aí a gente vê a PDVSA, era uma companhia super lucrativa. Agora a gente entende como é que ela quebrou, porque ela financiou todos os comunistas da América Latina. Essa que é a grande realidade. Inclusive pelo depoimento Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, Marina, sempre uma alegria compartilhar a tela da Oeste aqui com você. E sim, isso pode cair no governo Lula, como você disse, como um grande problema, até porque, olha a foto aí, né? Gustavo Petro e Lula. Segundo o Hugo El Pollo Carvajal, segundo esses documentos publicados nesse portal, dos 4 aí nessa imagem, 2 receberam dinheiro desse esquema, né? Repito, segundo o documento aí publicado no Objective. Então, sim, isso pode ter um impacto na administração Lula, e nos lembra muito, né, o esquema, você vê uma petroleira, né, a petrolífera, assim como a Petrobras, a PDVSA, parece que eles realmente utilizaram, né, das petrolíferas para fazer esse esquema, mesmo que em um contexto diferente. Segundo o Hugo El Pollo Carvajal, as palavras dele, né, funcionava ali como uma caixa, né, do financiamento, e não só de campanhas, né, não só de eleições, mas também de veículos de comunicação. Segundo o Hugo El Pollo Carvajal, para ele estar falando isso, ele precisa realmente ter provas daquilo que ele está falando. No documento que aparece na tela, a gente vê ali em amarelo, né, o pessoal grifou ali, é justamente o nome da escalação que eu trouxe. No caso do Peru, aí nós temos aí que não parou a questão da possível reabertura, vamos colocar nesses termos, né, da Lava Jato lá no Peru, envolvendo aquela questão da prefeitura do Peru que a gente trouxe aqui recentemente e analisamos com um Serrão. Então, estamos diante de algo realmente que pode ser muito importante e que vai exigir muitas respostas do governo Lula. Geisiane, eu devolvo para você. Serrão, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Vamos lá, Ivan Kleber. Então vamos para a pedrada, porque já foi público há muito tempo de que o ideólogo petista José Dirceu de Oliveira e Silva foi consultor da PDVSA, a empresa de petróleos de Venezuela. Também foi pública que essa empresa financiou até o Carnaval, escola de samba no Carnaval, no Rio de Janeiro. Agora, El Pollo, o frango solta a franga, né? E revela essa questão ligada à grande empresa estatal venezuelana.
Mas será também que El Frango vai soltar as informações sobre como a máquina do narconegócio do Foro de São Paulo também colaborava com essas mesmas operações políticas na América Latina? Há uma expectativa de que isso possa surgir lá como prova no tribunal? Então, Serrão, sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. E eu sei que esse assunto é um assunto que você trabalha nele há anos, né? Desde o tempo da Lava Jato. A expectativa é de que sim. Agora, lembrando que quanto mais ele entregar, quanto mais frango ele soltar, já usando o seu termo aí, menor será a pena dele. Repetindo que ele precisa comprovar tudo isso que ele está dizendo, ele precisa ter provas materiais, provas importantes sobre isso. Agora, que existe essa expectativa, ela existe. Em um momento, né, Serrão, em que nós temos aí reunião, Mauro Vieira com Marco Rubio, e olha como são as coisas, né? Caiu justo no mandato do secretário de Estado Marco Rubio, que se tem alguém lá em Washington que conhece o Foro de São Paulo, que conhece as operações do Foro de São Paulo, que conhece o regime cubano, conhece o regime venezuelano, é justamente o Marco Rubio. Por uma ironia do destino, né, um descendente aí de latino, ele é um latino, né, que ocupa o cargo, usando assim um clichê, né, ele está definitivamente no local certo, na hora certa, para o momento que tudo isso está acontecendo. E tem mais, Serrão, toda essa operação que a gente está vendo aí do Caribe, né, essa operação militar, enfim, dos Estados Unidos, ela pode ser fruto também já de indicações que o próprio Hugo El Pollo Carvajal já tenha entregue às autoridades americanas, assim como outros delatores também envolvidos no narcotráfico, que estão presos nos Estados Unidos, que também abrem a possibilidade de colaborar com a justiça americana. Mais cedo, a Branca Nunes falava justamente da capa, né, da edição da revista Oeste dessa semana, que o Trump mudou tudo, e realmente a chegada do presidente americano Donald Trump ao poder parece que acelerou toda essa questão. Eu acredito que se nós tivéssemos aí um eventual governo Kamala Harris, a essa altura do campeonato nós não estaríamos falando de uma possível delação premiada completa assim de Hugo El Pollo Carvajal. Então, com um novo xerife na cidade, como diz a Maria Elvira Salazar, as coisas parecem que estão acelerando e o Departamento de Justiça está com bastante trabalho lá nos Estados Unidos, o que é bom. Essas denúncias precisam ser apuradas e, eventualmente, verificadas, não é mesmo? Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.